No vídeo de hoje falaremos sobre um filme em que ele foi muito bem aclamado, não só por trazer uma crítica social ao seu enredo, mas também por trazer uma artista muito consagrada dentro do seu elenco. No entanto, não é querendo ser do contra, mas eu não achei o filme tudo isso. Eu gostei do filme em alguns pontos, mas é claro que também vou trazer os outros pontos que fizeram eu não gostar tanto assim. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. A Substância é um longa anglo-franco-estadunidense do gênero de body horror lançado em 2024, em que foi dirigido, escrito, coeditado e coproduzido pela Coralie Farjat, responsável também por Vingança, de 2017, e pelo curta-metragem Reality Plus, de 2014. A nossa trama de hoje parece que vai começar bem, mas já é entregue ao caos logo de cara ao espectador, em que acompanhamos a Elizabeth Sparkle, interpretada pela Demi Moore, que foi uma estrela consagrada em Hollywood, ganhando até uma estrela na calçada da fama. Mas como tudo não são flores, conforme o tempo foi passando, ela foi perdendo espaço até resultar no programa de TV de aeróbica. Em seu 50º aniversário, Elizabeth é dispensada de seu próprio programa. E quem teve essa ideia de tirar ela do próprio programa foi o Harvey, o seu produtor, interpretado pelo Dennis Quaid, em que ela não fica sabendo de cara porque ele chegou e falou pra ela. Foi por causa que ela acabou escutando sem querer e é claro que isso magoa muito. Perturbada, Elizabeth está voltando pra casa e acaba sofrendo um acidente de carro. Na cena seguinte, após os ocorridos, um enfermeiro misterioso que está auxiliando analisa o corpo de Elizabeth e conta que ela seria uma boa candidata e deixa um pendrive no casaco da protagonista. Ao se deparar com o objeto, Elizabeth descobre que existe uma substância capaz de criar uma cópia sua, mais bonita, mais jovem e mais perfeita. Younger, more beautiful, more perfect. No entanto, ela teoricamente não deixaria de ser a matriz, a peça mais importante. E o único desafio de tudo isso é que ela precisa alimentar e estabilizar essa cópia lá com uma substância específica e não pode deixar ou até utilizar mais do que 7 dias. Ou seja, é um papo meio macumba de resolver tudo em 7 dias, ou até a Samara do chamado e afins. Ao mesmo tempo que 7 dias pode demorar muito para algumas pessoas, como o caso da Demi Moore virar a sua cópia mais perfeita, ao mesmo tempo a cópia dela acha que esses 7 dias passa voando. Então depende muito do contexto, do ponto de vista da história. E a versão da Elizabeth que assume esses 7 dias é ninguém mais e ninguém menos do que a Sue, que ela é interpretada pela Margaret Qualley. Um ponto que eu agradeço é que pelo menos a diretora nesse momento ela não quis usar uma CGI ali, uma IA para tentar trazer ali a Demi Moore muito mais nova e trouxe uma outra atriz. Uma jovem que no início parece insegura e até pisar em ovos para realizar as suas escolhas. Mas conforme ela vai vendo que está ganhando confiança e espaço nesse novo ambiente, ela demonstra ter uma outra personalidade. E é claro que como qualquer espectador que já tá careca de assistir esse tipo de filme que tem contratinho com a protagonista, a gente sabe que em algum momento do enredo ela vai ali tentar furar a cláusula e usar esse corpo por mais de 7 dias. No entanto, antes de falar sobre qualquer aspecto dentro do filme que tenha me impressionado, eu primeiro vou falar mal para depois falar bem. Talvez vocês possam concordar comigo? Talvez. Veremos. A Substância não é um filme que incomoda pelo seu enredo cru ou as suas cenas gráficas. É um longa-metragem que atormenta pelo fato de trazer o mesmo, criticar o mesmo ponto e continuar alimentando essa cultura, em que mulheres são contra mulheres, são hipersexualizadas e no final sempre se encontram destruídas. Outro ponto polêmico é de que todo mundo fala como a diretora se inspirou e quis homenagear muitos diretores, como Hitchcock ou até o Kubrick. Mas ninguém comenta como o enredo é sugado, é chupado totalmente também de outros filmes por aí. E eu acho que vocês já estão vendo aonde que eu quero chegar. Em que na minha concepção eu vejo o filme de hoje totalmente ali inspirado no Cisne Negro do Aronofsky, por trazer uma personagem que ela tá em crise e ela quer trazer, né, ela quer buscar a perfeição, ela quer ser perfeita, ela quer ser sua melhor versão. Assim como também Cidade dos Sonhos do David Lynch, que fala sobre essa crítica do mercado hollywoodiano que sempre tá atrás ali de uma carne nova, uma carne fresca para ser a nova queridinha dos
seus filmes. E sem zoeira, eu vejo influência até do Yorgos Lanthimos, principalmente do seu filme Pobres Criaturas, lançado em 2023, em que a Demi Moore lembra muito a protagonista Bella Baxter, seja pelo cabelo de Elizabeth longo e preto, ou pelo ponto em que está sempre vestida com roupas que chamam muito a atenção, não pela modelagem, mas sim pela sua cor vibrante. E não posso deixar de citar que existem outras referências diretas no cenário, em que é utilizado muitos planos abertos, destacando a arquitetura. Uma coisa é você se inspirar, outra coisa é a todo momento você colocar uma cena que parece idêntica ao outro filme. Parece que a diretora esqueceu da própria linguagem e copiava trejeitos de outros cineastas como o Lynch ou o Cronenberg, citados anteriormente. Daí, se for pra montar um Frankenstein em formato de filme e receber aplauso desse jeito, gente, até eu faço. Não é porque você criou algo a partir de inúmeras inspirações de outros diretores que necessariamente é algo original. Ou seja, gente, eu tô querendo dizer que de tanto ela pegar um pouco daqui, um pouco dali e montar esse filme, gente, não tem a própria linguagem dela, porque o seu diferencial dentro da indústria hollywoodiana é criar a sua própria estética. E não podemos esquecer que eu falei tudo isso para dizer que, infelizmente, mais uma vez, uma produção como essa, por mais que tinha um intuito, talvez, de atingir apenas o público cult, acabou caindo na lábia da galera acidentalmente, como Saltburn. Só que esse é um problema que, na realidade, ofusca produções, principalmente orientais, que já traziam um enredo idêntico, só que ninguém fala sobre eles. A diferença é que existem diretores que realmente colocam a boca no trombone, alguns não, né? Alguns tiveram que apertar um pouco para falar, mas a maioria deles, eles realmente falam que se inspiraram. Como no caso Aronofsky com Perfect Blue de 1997, que ele se inspirou claramente no filme do Satoshi Kon, assim como Jordan Peele com o Evangelion de 1995, feito pelo Hideaki Anno. E sim, gente, eu já vim com todo esse argumento justamente pra gente falar sobre as semelhanças do filme de hoje com Helter Skelter, que inclusive eu já falei aqui no canal. Eu não estou querendo criar discussões homéricas, nem nada do tipo, mas é complicado nos tocarmos desse ponto e vermos que um filme que critica a forma como mulheres tornam-se rivais na vida real, continua plantando essa discórdia. Isso faz referência ao próprio fato de que a diretora, que é mulher, faz questão de homenagear e referenciar homens e apenas homens, em vez de trazer ali, né, a Mika Ninagawa, diretora do próprio Helter Skelter. Mas Bianca, é tão parecido assim, eu não lembro direito, você consegue refrescar nossa memória? Gente, mas é claro que sim. De um lado, enquanto temos Elizabeth, que apela para ter uma versão mais perfeita de si mesmo, em Helter Skelter, Lilico se submete a inúmeras modificações estéticas para que permaneça perfeita também. Ambas as personagens são frágeis mentalmente, em que apesar de elas parecerem fortes às outras pessoas, sabemos que elas possuem inveja e muita falta de amor próprio. Qualquer coisa pode ser o bastante para ambas acharem que aquilo é uma competição contra sua aparência e estão prestes a toparem qualquer coisa para se preservarem. E não menos importante, da mesma forma como vemos que a indústria hollywoodiana pode ser cruel, a indústria da moda não está muito longe dessa realidade, em que ambas novamente deixam mulheres desesperadas por diversos fatores ligados diretamente às suas aparências. Já em relação à mise-en-scène de ambos os filmes, fiquem tranquilos porque eu vou falar sobre esse ponto mais pra frente no vídeo. Ou seja, a Substância é um filme impactante? Sim. É envolvente? Sim também. O filme consegue envolver o espectador exatamente por nos bombardear com momentos explosivos ligados à sanidade da personagem, assim também como as cores e o próprio body horror inseridos dentro da estética do longa-metragem de hoje. Mas é claro que eu não vou esquecer dos enquadramentos, pois quem me conhece sabe muito bem que eu odeio o efeito de lente de câmera chamado olho de peixe. Me dá muito nervoso. É um efeito muito utilizado para quem pelo menos é otaku ou gosta assim da cultura asiática, sabe muito bem que é muito disseminado dentro dos animes. Eu não sei explicar, gente, mas eu simplesmente não gosto. Eu acho cafona aquela coisa de usar essa lente para mostrar a tensão que existe na cabeça do personagem. Ai, gente, eu só acho tosco. E pior do que isso, em outros momentos, os ângulos são bem apelativos no filme. Ao mesmo tempo que o filme utiliza desse ângulo para criticar, por essa mesma razão, acaba chamando
chamando um tipo de público para assisti-lo que não está ligado se o filme fala ou não de uma crítica social. Ou seja, meio que acaba pegando tudo isso, todo esse esforço, essa tentativa de esforço e joga no ralo abaixo. Desde o início, já nos primeiros minutos do filme, por mais que possa passar a impressão de mostrar ao espectador como a vida de uma artista pode ser efêmera, está se tratando da própria jornada da protagonista, em que há a ascensão com o surgimento da estrela na calçada da fama e o declínio seguido dessa mesma estrela rachando e sofrendo todas as atrocidades dos transeuntes que passam por cima dela. O longa deixa claro mais de uma vez que enquanto mulheres são cobradas de serem jovens e gostosas, os homens podem criar rugas e mal ter etiqueta para almoçar. Eles apenas se importam em saber se vai ter alguém para saciar seus olhos ou até sexualmente, tornando cada mulher que passa na indústria como algo descartável. Não é à toa que uma das cenas mais tocantes em A Substância é o momento em que Elizabeth liga para um amigo de anos atrás, sugerindo sair ao encontro. E apesar do público discordar da personagem e vê-la como uma mulher madura e muito bonita, ela não consegue se enxergar da mesma forma. Em que, a cada passada no espelho, ela procura e encontra uma suposta falha em sua aparência que faria o homem desistir de algo possivelmente romântico caso ela tentasse. Mas aí o espectador também se questiona se ela estaria saindo apenas para alimentar o ego e a sua carência. E agora falando sobre a tal da lente, o tal do efeito que eu odeio tanto, eu vou ter que falar um pouco sobre ele, né, porque tem gente que não tá familiarizada. Esse é um ponto em que sempre que a diretora quer deixar evidente ao espectador, ela cria close-ups com a lente olho de peixe, trazendo um incômodo não apenas na protagonista, que parece bem desconfortável, mas do próprio espectador que por um breve momento se coloca no lugar da personagem. E como eu já falei pra vocês que esse filme é uma bomba ao espectador, é claro que ele utiliza de todas as técnicas existentes dentro do cinema. Parece que a diretora ela tinha várias cartas na manga e ela foi jogando todas ao mesmo tempo meio que desesperada. Isso porque ela também utiliza da técnica arma de Chekhov, que eu já falei muitas vezes aqui no canal. Não basta a introdução do início do filme, mas na cena em que Elizabeth irá sofrer um acidente de carro, um outdoor chama sua atenção em que estão retirando a sua imagem e uma parte do seu rosto rasga, fazendo referência ao momento final em que ela já possui a sua imagem totalmente destruída e utiliza de um pedaço de uma foto sua para trazer uma lembrança de como ela foi um dia. Porém, gente, eu não posso deixar de falar pra vocês que eu acho o terceiro ato muito cansativo e muito caótico, por mais que ele tenha esse objetivo. A começar com a cena em que Elizabeth começa a colocar a mão na consciência e vê que está sendo substituída cada vez mais pela Sue, em que ela começa a atacar a televisão com restos de alimentos, tornando aqui mais escatológico do que já é. Elizabeth acaba perdendo o controle da sua própria vida, em que o espectador começa a deparar com essas cenas e se questionar se tudo aquilo é real ou não. Afinal, até que ponto tudo aquilo realmente acontece? Quando tudo fica muito intenso, até entendemos que pode ficar confusa, ainda mais pela personagem estar utilizando outras substâncias. Mas quando o body horror entra em cena, que é uma característica muito marcante dentro do cinema do Cronenberg, a gente se assusta, mas até entende que a mente da personagem se perdeu por completo naquele momento em específico. O filme teve extenso uso de efeitos práticos com pouca implementação de computação gráfica. Já a diretora visou não ter efeitos realistas para criar uma representação deformada do envelhecimento moldada pelo medo e fúria das personagens. E agora chegou o momento que eu mais amo em analisar em algum longa-metragem, que é justamente falar sobre as simbologias, que é um ponto que eu não vi ser tão explorado dentro de A Substância, e a paleta de cor. O espectador nota que desde o início do filme, quando é feita a propaganda de como a substância se comportaria no corpo do cliente, vemos que sempre é ilustrado com ovos. O que faz muito sentido, pois o ovo é tido como um símbolo ligado à criação, a uma nova vida e até um nascimento. Seja da vida da Elizabeth, que irá renovar, irá renascer, ou até da própria Sue, que vai surgir do nada nas cenas seguintes. Já em relação à paleta de cores, por mais que eu falei que o filme ele é sugado de muitos diretores e cineastas, é claro que pelo menos a diretora ela teve o cuidado, ela teve o carinho de estudar sobre paleta de cor, e aí ela inseriu as cores nos momentos corretos em que realmente queria passar uma mensagem ao espectador. E já adianto aqui que vocês
vocês vão perceber que as cores elas não têm um significado único dentro desse filme e é sempre uma coisa ambígua. O que faz muito sentido, até porque temos duas personagens lutando entre si pela fama. Irei começar com laranja, pois vemos essa cor nos primeiros momentos do longa, em que entendemos que ali seria como um hall da fama para a própria Elizabeth ou a Sue futuramente. Essa tonalidade está ligada à memória e aos momentos nostálgicos, e pode ser algo bom por lembrar da trajetória daquela pessoa, como ser algo ruim, pois ela passa a se comparar e notar que está envelhecendo. Ou seja, depende muito do contexto e do ponto de vista da personagem ali para interpretar o que ela tá vendo. Já a cor azulada, em que podemos encontrar na mise-en-scène e nas vestimentas, remetem às duas coisas: a melancolia de Elizabeth, que se vê sendo trocada e esquecida pela mídia e pela indústria de Hollywood, e a volatilidade de sua outra personalidade, a Sue, que acaba surgindo em que ela sabe lidar com os altos e baixos, ela tem jogo de cintura para saber se encaixar nas diferentes situações que ocorrem no dia a dia. Não é à toa que Elizabeth sempre está com o mesmo tom de azul, diferente da Sue, que aparece com um azul mais escuro, depois um azul mais claro, justamente para representar esse ponto dela ser mutável. O amarelo aparece com mais frequência na Elizabeth, principalmente quando ela veste o seu casaco. E esse tom, ao mesmo tempo que demonstra a personalidade cautelosa da Elizabeth, que sempre está calculando e se sacrificando para alcançar o que deseja, essa tonalidade traz a obsessão que Elizabeth possui em se manter perfeita e eterna para Hollywood. E da mesma forma que o amarelo está ligado e sempre vinculado a Elizabeth, o rosa está por sua vez ligado a Sue. Assim que ela passa a entrar em cena, essa tonalidade fica muito em evidência. E isso estaria ligado à inocência da personagem, que considera tudo como uma oportunidade de crescer profissionalmente, assim como desperta o charme feminino que prende os olhos do espectador. E é claro que eu deixei a melhor cor para ser analisada aqui no final, porque é nesse momento que eu vou trazer de volta a pauta em comparar a substância com Helter Skelter. E eu estou falando da cor branca, em que enquanto temos a poluição visual em Helter Skelter, que é um reflexo do caos da cabeça da personagem principal, ao mesmo tempo o branco transparece quase a mesma sensação da mente da Elizabeth, em que representa o fato da personagem querer ser um papel em branco, querer se renovar e nascer novamente, começando do zero. Ela é 100% influenciável, logo o branco casa muito bem com o enredo. A trilha sonora de A Substância consegue carregar o filme inteiro nas costas. E todo esse trabalho musical ficou nas mãos do Rafferty, que eu não encontrei em nenhum trabalho anterior antes dele, fazer ali pra Substância. Então é claro que eu só vou enaltecer ali as faixas que ele criou. Cada trilha sonora consegue hipnotizar e levar o espectador a entender e até cogitar de fazer parte desse programa e adquirir o produto tão polêmico. Irei começar com Elizabeth Sparkle, que faz referência à personagem principal, seguido de Substance e por último Your Final Kid. E antes de falarmos sobre os prêmios que Substância ganhou, eu preciso lembrar pra vocês que quando esse vídeo lançar e eu tiver editado, não vai ter ocorrido todos os festivais ou até o Oscar. Então é claro que essa lista não está atualizada. E é claro que esse é o momento perfeito em que eu vou tirar a dúvida que todo mundo ficou se questionando do ocorrido no Globo de Ouro. Mas Bianca, por que o filme ele foi premiado como comédia? Por que comédia? Onde tá a comédia? Pois bem, eu vou explicar pra vocês. É claro que existe o conceito de que a academia ela não aceita o terror como um gênero do cinema, mas existem outros pontos também. Isso ocorre porque basicamente os filmes de terror podem ser classificados como comédia em premiações quando apresentam elementos de sátira social, humor macabro ou ironia. Características estas que são abordadas dentro do filme de hoje, por mais que o filme ele tenha todo aquele peso dramático também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ter mais de uma emoção dentro do enredo não anula o outro sentimento. É possível e funciona muito bem. E compreendo que muitas pessoas entendem como filme de comédia filmes com Jim Carrey ou Adam Sandler. No entanto, não devemos esquecer que a comédia é um sentimento, é um gênero muito mais complexo do que apenas rir. Eu vou falar duas coisas. A indústria convencional de cinema estraga o gênero da comédia por causa que eles ficam disseminando apenas que rir é comédia. Não tá errado, mas ela faz parte, ela não é o todo. E dois,
Atores que nasceram na comédia desenvolvem e interpretam personagens dramáticos muito melhor do que atores que nasceram apenas do drama. Dito isso, podemos prosseguir para os prêmios que A Substância adquiriu até agora. Levou o prêmio de melhor roteiro durante o Festival de Cannes, ganhou o People's Choice Award durante o Festival Internacional de Cinema de Toronto, ambos em 2024, e por fim recebeu como melhor atriz em filme de comédia ou musical durante o Globo de Ouro em 2025. E o filme que indicarei hoje é Sob a Pele, um longa estadunidense de ficção científica lançado em 2013, em que foi dirigido e escrito pelo Jonathan Glazer, responsável também por Reencarnação de 2004 e Zona de Interesse de 2023. Como eu já trouxe uma indicação sobre como a indústria é cruel com mulheres lá em Helter Skelter, eu não queria repetir a dica. Logo, eu fui um pouco além, então eu não falei nada sobre efemeridade da mulher em Hollywood, e sim, eu quis trazer aquele ponto de que a Demi Moore tem um ser dentro dela. Uma bela mulher de cabelos negros e lábios vermelhos seduz os homens solitários que encontra em seu caminho. Ninguém imagina que sob sua pele se esconde uma perigosa alienígena que pode acabar com vidas para cumprir os desejos da sua espécie. E você já assistiu ou já ouviu falar sobre A Substância? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!